Gênesis 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E, se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então, disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. E o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes varões à casa, e mata reses, e prepara tudo. Porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então, temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos, dantes, a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois, levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes. Depois, ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele,
o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões. E, alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então, rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então, disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então, Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então, tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então, tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer. Mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então, disse-nos teu servo: meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tô tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 45.
José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E, depois, seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: Fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram. E disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então, lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra.